fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje até 19h30, porque a bola vai rolar. E tem jornada esportiva às 7h30 da noite. Clássico Palmeiras e São Paulo no Allianz. É o Choque Rei. E você vai acompanhar aqui pela Rádio Bandeirantes. Fala, galera de hoje. Para você participar pelo WhatsApp 971021493. Você iniciaria com Pablo Diego na equipe titular da Ponte contra o Novo Horizontino ou aguardaria o atacante pegar mais ritmo de jogo? O que é que você faria, hein? E para os bugrinos, Humberto Louser acerta em escalar Regis no meio-campo, caso o Bruninho não fique à disposição. 971021493. 971021493. Eu vou repetir. Você iniciaria com Pablo Diego na equipe titular contra o Novo Horizontino ou aguardaria o atacante pegar mais ritmo de jogo? E para os bugrinos, Humberto Louser acerta em escalar Regis no meio-campo, caso o Bruninho não fique à disposição. 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Já tem uma dica para você que quer assistir de graça o jogo do Guarani contra partida marcada para as 21h30 da sexta-feira, Guarani e Botafogo. Então já tem aqui para você participar uma dica, hein? Fique ligado. Vamos às pautas de hoje da Ponte Preta. Gabriel Santiago deu uma entrevista. Ele faz uma avaliação do empate contra o Ituano em casa. Gabriel Santiago fala sobre confiança, a confiança que Brigatti passou para ele e sobre as chances de gol que ele teve na partida. Brigatti conta com os retornos de Gé, Felipinho e Elvis, mas perde Mailton por suspensão para o duelo contra o Novo Horizontino. Sem vencer há 8 rodadas, Macaca vive o momento mais delicado em toda a competição. A equipe pode entrar na zona de rebaixamento ao final da próxima rodada, caso não vença o Novo Horizontino e a Chapecoense derrote o Tombense. Ponte tem a 4ª pior campanha do segundo turno da Série B. Macaca somou 13 pontos em 14 partidas, com 2 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Aproveitamento de 30,9%. A equipe marcou 10 gols e sofreu
17. E o destaque do portal carlosbatista.com.br, falando da Macaca. Brigatti conta com retorno de trio, mas tem novo desfalque. Vamos para as pautas do Guarani. Alan Santos deu entrevista hoje e ele fala do jogo contra um Mirassol, projeta a sequência do Bugre na Série B. Alan Santos fala sobre acessos antigos e elogia a mentalidade do elenco do Bugre. Também o zagueiro cita volta por cima após erros cometidos. Sem Bruninho. A versão oficial do clube é que ele tem dores musculares. Regis treinou entre os titulares e Louser esboça um Guarani com retorno do Matheus Bueno e Bruno José na equipe titular. Bruno Mendes deve continuar no lugar do Derek. Já, o provável time do Guarani para este jogo. Guarani precisa de um aproveitamento de 75% nas últimas 5 rodadas para chegar aos 67 pontos e de 60% para chegar aos 64, caso o corte seja de 64. E aí ficaria, portanto, na 4ª colocação. 67 e 64 pontos são as 2 notas de corte para um possível acesso. Com promoções na Cabeceira Sul e Tobogã, Guarani abriu na manhã de hoje a venda de ingressos para o duelo contra o Botafogo, sexta-feira, 21h30, no Brinco. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Entenda a manutenção realizada para melhorar a drenagem do estádio Brinco de Ouro. Notícias do dia. Pautas que não têm ligação com os times de Campinas, mas os comentaristas vão escolher uma das notícias para colocar a opinião. Notícia 1. Com status de ex-Real Madrid, José Rodrigues decepciona no Coritiba e é pouco utilizado. Fora de forma, espanhol tem passagem discreta em 46 dias de clube. Imprensa internacional repercute pouca utilização do jogador. Notícia 2. John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo, critica adiamento de jogo contra Fortaleza e diz que é, abre aspas, constrangedor para a marca do futebol brasileiro. Empresário se pronunciou nas redes sociais e disse que deixou claro para a CBF e para o Fortaleza o que pensa. Notícia 3. Tonali, volante do Newcastle, é suspenso do futebol por 10 meses devido ao escândalo de apostas ilegais. Além da suspensão do futebol, o jogador provavelmente terá de fazer atividades extra-campo. Tonali participará de reunião para convencer jovens a não apostarem. Notícias, pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar hoje a sua opinião. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, uma ótima quarta-feira para todo mundo. Hoje tem clássico, hein? Que beleza, Palmeiras e São Paulo, é claro, tudo aqui na Bandeirantes, você vai conferir. Vamos ao Fala, galera. Você iniciaria com o Pablo Diego no time titular contra o Novo Horizontino? Olha, eu desconheço a real condição física do atleta, mas tecnicamente com toda certeza. Ele amarrado com gripe e com um cisco no olho é melhor que todos esses que estão jogando. Agora depende de uma série de circunstâncias. De repente, o Brigatti vai acrescentar mais um cara de marcação. Veja só, já joga com 3, talvez jogue com 4 fora de casa, volantes. Mas de qualquer maneira ele tem que jogar. Agora precisa ter uma condição legal, né? Física. Na última partida, segundo o próprio treinador, ele levou para o banco, mas o joelho do atleta estava inchado. Aí veio a pergunta, né?
Se estava inchado, por que foi para o banco? Interrogação. Mas de qualquer maneira, tecnicamente colocaria o jogador sim. Humberto Louser acerta em escalar Regis no meio campo, caso o Bruninho não fique à disposição. Bom, eu desconheço que o Bruninho possa estar machucado, ou coisa do gênero, não é? Eu acho que se o Bruninho, pela informação que tenho, for para o banco, o problema é técnico. Eu não faria isso, mas eu tenho a impressão, muitas fontes, que o Regis começa o jogo de sexta. Só o jogo vai dizer se ele está certo ou não. Então, só me resta aguardar, Batista. O Bruninho tem dores musculares, né? Apenas dores musculares. Nem no banco, hein? Joga Regis nem no banco. 17h11. Já uma dica para você que quer assistir de graça o jogo do Guarani contra o Botafogo. Partida marcada para sexta-feira. Fique ligado, eu vou para um rápido intervalo e depois vou dar a dica para você, tá bom? Aqui Esporte em Debate hoje até às 7h30. 17h11. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação ponte pretana. Participe! novotc10.com.br. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes.
Batista. 17 horas e 14 minutos em Campinas, aqui estúdio digital da Rádio Bandeirantes, com Gabriel Ribeiro hoje na mesa de áudio no coração da Rádio Bandeirantes, ali mexendo nos botões, né, manipulando a mesa, e também ali o Lucas Pessoa, que está no Twitter, cortando as imagens aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Conheço muitos estúdios aí de rádio pelo Brasil afora. Esse aqui é um dos mais belos, bonitos, né? Um estúdio muito bonito, um dos mais belos de todas as emissoras do Brasil. O estúdio digital da Rádio Bandeirantes. E você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, aproveita, dá um like aí para nós, e é lá no canal de vídeos que você tem a imagem aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes. E você que ainda não é assinante, seja assinante do canal. Já já, vou dar uma dica, você que quer assistir de graça o jogo do Guarani. Guarani joga contra o Botafogo sexta-feira. Você quer assistir o jogo nas cadeiras vitalícias? Então uma dica é, já vai fazendo assinatura aí, né? Somos 25 mil assinantes no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Faça assinatura, essa é uma das exigências para você participar do sorteio, tá bom? Já vou dar a dica, porque agora vamos falar da Ponte Preta. Vladimir Catarino tá chegando no ar da Bandeirantes. Batista, ouvintes do Esporte em Debate, informações agora da Ponte Preta. Macaca que tem mais um jogo considerado de vida ou morte na próxima sexta-feira, 9h30 da noite, fora de casa, lá no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino. Faltam apenas e tão somente 5 partidas para terminar a Série B. Ponte está 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Chapecoense é o primeiro time que abre aí a zona de degola desta Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte que terá os retornos do Gé, do Felipinho e do Elvis para esta partida. Os 3 ficaram de fora do confronto em que a Ponte empatou com o Ituano. No entanto, em contrapartida, a Macaca não terá o Mailton, também por suspensão, recebeu o 3º cartão amarelo. A Ponte não vence há 8 rodadas, é um momento muito ruim da Ponte no campeonato. 4 empates e 4 derrotas nas últimas 8 partidas. O time tem o pior ataque do campeonato e pode entrar na zona de rebaixamento ao final da próxima rodada, caso tropece contra o Novo Horizontino e a Chapecoense derrote a equipe do Tombense. Quem falou nessa expectativa, nesse pré-jogo, foi o Gabriel Santiago. Foi grande surpresa, né? A principal novidade no time da Ponte Preta no jogo contra a equipe do Ituano. Ele faz uma avaliação do empate contra a equipe de Itu. Acho que a gente jogou bem, a gente amassou, a gente pressionou e infelizmente veio o empate, né? Porque a gente teve muita oportunidade de gols durante o primeiro tempo, até no segundo tempo também. E é isso, acho que ficou aquele sabor amargo do empate, porque a gente merecia ganhar o jogo, mas é isso, continuar trabalhando. Falei há pouco sobre os números negativos da Ponte Preta nesta Série B. A Ponte tem a 4ª pior campanha do segundo turno. Ou seja, se dependesse apenas do segundo turno, a Ponte estaria na zona do rebaixamento. Foram 13 pontos em 14 partidas, com 2 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Empatou demais a Ponte. Aproveitamento de 30,9%, com 10 gols marcados e 17 gols sofridos. O Gabriel Santiago Batista falou também sobre a confiança que o técnico Brigatti passou para ele e sobre as chances de gol que ele teve na partida, principalmente no segundo tempo do jogo contra o Ituano. Sim, na última semana ele tinha me dito para continuar trabalhando forte, que ele ia com certeza me dar uma oportunidade, e aí continuei trabalhando firme e esperei meu momento, e aí aproveitei da melhor forma. Tava, né, com certeza, ainda mais para ajudar a equipe, que a gente precisava dos 3 pontos. A gente batalhou, lutou em busca desses 3 pontos, infelizmente não conseguimos, mas é isso, a gente vai continuar trabalhando para somar pontos durante a competição. Esse, portanto, o Gabriel Santiago, né, fica na expectativa de ser novamente escalado.
Agora tem mais opções no meio campo, a tendência é que ele fique como opção no banco de reservas. É a Ponte Preta, encarando esse jogo contra o Novo Horizontino como deve ser encarado, com muita responsabilidade. O próprio técnico Brigatti, né, disse na entrevista coletiva que talvez jogar fora de casa traga uma pressão menor, né, para os jogadores por parte da torcida, mas independe disso, né, de jogar dentro ou fora, a Ponte Preta precisa de pontos, melhor ainda se vencer o Novo Horizontino para se manter firme nessa briga contra o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Batista. 17h20 em Campinas, vamos debater a Ponte Preta, mas antes tem uma informação importante para você. Renova Piscinas é empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir o seu sonho, com preço justo e alta qualidade. É parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina. Tem também trocadores de calor Jellyfish e aquecimentos solar Girassol. Renova Piscinas. Tem mais de 20 anos de experiência. É referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você precisa, pode contar também com a Renova Piscinas. A Renova Piscinas tem mão de obra especializada, tem equipe também especializada, tem materiais, os materiais que são utilizados para fazer a reforma, e tem projetos. Você tem uma piscina, quer fazer um projeto para reformá-la, pode contar também com esse serviço que a Renova Piscinas tem. E tudo com um atendimento diferenciado, e tem também tudo de primeira. E olha, você conta com o pós-venda da Renova Piscinas. Não é aquele negócio, olha, fez o serviço e desaparece. Não. A Renova Piscinas, que até é muito bem conceituada naquela pesquisa lá no Google. Entre no Google e veja lá os comentários. Renova Piscinas, muito bem conceituada no Google. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscinas, pensou Renova Piscinas. Bandeirantes. Ô CH, a Ponte joga contra o Novo Horizontino, partida marcada para sexta-feira às 21h30. Até uma informação, esse jogo, Ponte Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, terá a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, com Leandro Bolles. Na tela da Band, nós estaremos com o jogo Guarani e Botafogo. O Grupo Bandeirantes atendendo as duas torcidas. Uma com a Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes vai comandar o jogo Ponte Preta e Novo Horizontino. Simultaneamente, o Roger Williams estará informando tudo diretamente do Estádio Brinco de Ouro. E na tela da Band, transmissão em rede nacional, ao vivo, estarei na TV, narrando este jogo, Guarani e Botafogo. Bom, CH, você trabalha com qual expectativa de pontos para Novo Horizontino e Ponte Preta, hein, CH? Olha, Batista, a minha torcida é para 3 pontos da Ponte. A Ponte seria um presente muito grande para a torcida sofrida da Ponte, essa vitória, mas ela é improvável que aconteça. E eu não preciso nem ficar me estendendo por quê. Como você gosta de dizer, não existe perdedor nem vencedor de véspera. É verdade isso, é verdade. Agora, não dá para comparar um time com outro. Não dá. Apesar do Novo Horizontino ter pedido o elan, o conjunto, aquele brilho, aquele punch, aquela força, aquela confiança de algumas rodadas atrás, o Novo Horizontino jogando em casa, ele é muito forte. Nós fizemos sábado passado Botafogo e Novo Horizontino e foi 2-0 para o Botafogo. Mas o melhor em campo foi o goleiro do Botafogo. O volume de jogo foi incrível,
O Novo Horizontino tem 5 jogadores de frente que tem entrosamento, tem qualidade técnica, enfim. Eu não sei como é que o grupo do Novo Horizontino recebeu a última derrota, que praticamente tirou o Novo Horizontino de qualquer possibilidade. Tem matemática, mas possibilidade de estar entre os 4 melhores. A gente percebeu, depois da última partida, o tamanho, pelas entrevistas, pela repercussão, o tamanho da decepção que foi para o elenco do Novo Horizontino ter perdido para o Botafogo, tendo o volume de jogo que teve. Agora, não sei como é que o Eduardo Batista vai trabalhar tudo isso. De repente, cai aí, e pode acontecer, um grande desânimo, não é? E a Ponte possa tirar proveito disso. O primeiro aspecto que tem que ser muito trabalhado, além da força de vontade, o time foi muito intenso na última partida. Ninguém pode reclamar, ninguém pode falar que a Ponte não correu, mas não basta. Para você ter sorte no jogo ou um sucesso no jogo contra o Novo Horizontino, você precisa ter minimamente organização e qualidade técnica. Para isso, o treinador vai contar com algumas voltas que, teoricamente, jogam a parte técnica um pouco para cima. Veja o que significou na última partida contra o Ituano a volta do Fábio Sanches. Já deu uma outra segurança, posicionamento diferente da zaga. Até o menino Edson, que não é tão menino assim, mas ele estava meio esquecidão, veio para a zaga e fez uma partida boa do lado do Fábio. O meio campo vai ter o Felipinho, provavelmente ele volta. Isso conta bastante. Além de ser um ladrão de bola, o principal da Série B, me parece, ele é um jogador que em alguns momentos arrasta essa bola lá na frente. O Pablo Diego pode aparecer no ataque. O Gé tem provavelmente presença garantida ao lado do Eliel no jogo. Então deve ser assim, Batista. Eu acho que o Pablo Diego vai para o jogo, mas não vai começar. Essa é a impressão que eu tenho, não é? E na frente vai ser Gé e Eliel. E ele deve fazer um quarteto de meio de campo, mantendo os 3 titulares do jogo contra o Ituano e acrescentando o Felipinho. Eu não tenho nenhuma informação, mas me parece que vai ser esse meio campo. O Gabriel, que deu entrevista, ele teve ali alguma oportunidade, mas não, no meu entendimento, não merece continuar como titular. Mas a decisão é do João, evidentemente, ele está todos os dias lá. E me parece que, não sei, vamos ver. Não vou ficar aqui dando chute porque eu não tenho informação. Conhecendo o Brigatti do jeito que eu conheço, eu tenho a impressão que vai aparecer o Felipinho por dentro, 4 homens em meio campo de muita marcação, ele deve dar um pouquinho mais de liberdade para sair pro Felipinho e pro Leonaldi, fazendo uma segunda linha de 4, jogando num 4-4-2, sem meia de ligação. Quem vai levar essa bola lá para frente, teoricamente pode ser o Léo e o Felipinho, mas vai ficar aí um hiato. Precisa de um meia para articular tudo isso. Mas a Ponte não tem. Eu duvido que ele comece a partida com o Elvis. Duvido, mas de repente pode acontecer, não é? Que o Gé vai voltar para esse jogo, eu tenho convicção. Vai ser Gé e quem vai flutuar é o Eliel. Isso eu tenho certeza. Então as opções são, ou ele acrescenta o Felipinho sem tirar o Ramon Carvalho, ou ele mantém, ele de repente pode colocar o Pablo Diego, não é? Fazendo uma espécie, porque o Mailton não joga, né? Então, esse quarto homem, essa dobra do lado esquerdo ou do lado direito não vai acontecer. Então vai ter que aparecer efetivamente um cara de meio. Como o Mailton tem começado o jogo do lado esquerdo, a leitura que eu faço é que ele vai acrescentar o Felipinho, que joga naquele setor, sem tirar os 3 volantes que jogaram diante do Ituano. E coloca o Gé na frente, não é? No lugar do Gabriel. Eu acho que é isso. Na lateral direita pode ser que pinte novidade também. Não sei se ele continua o jogo com o Everton. Não sei. Não sei se ele começa o jogo com o Everton. É mais uma dúvida que tenho. De repente ele começa com o Luiz Felipe, que ele abriu mão na partida contra o Ituano na lateral direita. A zaga não deve ter nenhum tipo de mexida, nem tem porquê. Ele apostou no Edson com a volta do Fábio, eu acho que deu certo. Eu não mexeria ali. Eu não mexeria no Amaral e nem no Leonaldi. O Ramon Carvalho eu tenho dúvida. E de repente ele tira o Ramon Carvalho, deixa o Felipinho, que é o titular daí, e acrescenta o meia ali. Pode ser inclusive o Gabriel. Não dá para saber, Batista, porque
Eu tenho falado isso de maneira corrente aqui. A Ponte não tem um time titular, né? Tem algumas peças que você confia um pouco mais do que as outras. Então é muito do treinador olhar para a cara do cara, ver a semana de trabalho do atleta para fazer as suas apostas. Ele vai ter, evidentemente, todos os dados, né, estatísticos, a percepção dele da partida contra o Ituano, e eu acho que ele vai transportar muita coisa para o jogo diante do Novo Horizontino. Eu transportaria, principalmente o que o time fez, e eu acho que fez positivamente, a parte sem a bola, a parte defensiva. O grande desafio do Brigatti tem sido, desde a primeira partida contra o Sport, é achar um meio-campo ofensivo e um ataque confiável. E a Ponte não tem isso. Pela pressão, pelo momento, por tudo aquilo que a gente já está absolutamente careca de saber. Vamos ver o que ele escolhe, mas eu tenho a impressão que a Ponte vai com uma linha de 4, com 4 jogadores marcando, e na frente Eliel e Gé. Tenho essa impressão, Batista, não é informação. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batistão. Tá tudo bem por aí, Batista? Sim, por aqui está tudo bem, por aqui está tudo band e por aí. Aqui também tá tudo bem, tá tudo band. Um abraço pra você, em especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, eu já vou colar o meu comentário aí, eu estava ouvindo aqui o CH, né, falando das projeções do time da Ponte, e eu acho que é por aí mesmo, né, cara, não tem muito o que fazer, não tem, a gente vê as opções do João Brigatti, né, são realmente muito escassas. Eu tive, olha, isso é informação, tá, tive uma informação de que o Pablo Diego não tem condições de jogo, ele tá indo pro banco, tal, né, mas diz que tá com o joelho muito inchado, né, ele na concentração faz o tratamento e tal, mas volta a treinar e diz que enche o joelho. Então é muito provável, né, aliás, pouco provável que o Pablo Diego tenha a condição de jogo para essa partida de sexta-feira contra o Novo Horizontino. Agora, dando uma analisada, né, e tem aí o retorno do Gé, tem o retorno do Felipinho, tem a volta do Elvis, e eu acho que o Elvis, ele vai manter o Elvis no banco de reserva, não vai colocar para jogar. A primeira linha não deve ter modificações, deve vir com o Everton, Fábio, Edson e Arthur. Acho que essa primeira linha está tudo certo. No meio de campo, eu acho que Felipinho, Amaral e Leonaldi. E eu acho também, Batista, aí não é informação, tá? Aí é um palpite. Eu acho que ele não vai tirar o Gabriel. Acho que quem vem fazer ali o homem da armação é o Gabriel, né? Gabriel Santiago, que teve oportunidade. Primeiro tempo, mais ou menos. Segundo tempo deu uma melhorada, mas aí depois acabou cansando, né? Então, e na frente, Gé e Eliel. Eu acho que é por aí. Eu acho que ele vem com um losango, fechando ali esse tripé de meio de campo, com o Gabriel à frente, dando sustentação aos homens de frente, Gé e também o Eliel. A expectativa é de que a estratégia seja muito bem definida, né? A estratégia seja, por exemplo, como foi lá contra o Sport, né? E bater numa caixa com essa minha raposa felpuda, ele disse que realmente lá em Recife o que aconteceu foi a parte física. Diz que o time realmente no segundo tempo não aguentou a pressão, cansou e aí não conseguiu suportar o resultado de 3-0 e acabou cedendo um empate. E disse que o time está começando a evoluir na parte física, né? A parte técnica e tática a gente já sabe. Na parte física parece que o time está começando a dar uma resposta a essa nova comissão técnica, para aquilo que espera a comissão técnica. Então, viu, Batistão, eu acho que é por aí. Eu acho que não devemos ter muitas mudanças. O retorno, claro, do Felipinho importante, o retorno do Gé importantíssimo, até para que você dê um pouco mais de liberdade para o Eliel, e é assim que ele gosta de jogar. E eu acredito também, aí, palpite, de que o Gabriel Santiago deve receber mais uma oportunidade, viu, Batistão? Gabriel Santiago veio do Náutico, estava disputando a Série C. A CBF abriu uma janela extra para jogadores da Série C. Veio do Náutico e, segundo tempo, o time da Ponte melhorou e ele melhorou também. Teve até 2 oportunidades. Não sei se é a característica dele, mas deu a impressão de que ele é um jogador que é tipo do meia que chuta.
ele teve 2 bolas que ele atirou de longe, da entrada da área. Achei até bons chutes, mas errou o alvo, né? Tem que calibrar um pouco mais. Notadamente, deu a impressão de que o Brigatti tem confiança no meia. Até nesse jogo contra o Novo Horizontino estará de volta o Elvis. Mas acredito que o Elvis não começa jogando. Deve utilizar no segundo tempo justamente no lugar do Gabriel. Gabriel deve começar a partida, exemplo do que aconteceu contra o Ituano, só que diante do Ituano não tinha o Elvis. Estava suspenso. A Ponte não tinha nenhum meia para colocar. E o Brigatti colocou, deu a primeira oportunidade, desde quando chegou não teve nenhuma oportunidade o Gabriel. Teve nessa partida contra o Ituano, no segundo tempo ele melhorou, pode ser até que ele realmente tenha a confiança aí do João Brigatti. E essa informação, Gleger, que você tem do Pablo Diego é uma notícia muito ruim. Que o Pablo Diego foi um dos principais jogadores na Série A2 do Paulista. É um jogador que qualifica o time. E tínhamos uma expectativa que ele pudesse até começar jogando essa partida diante do Ituano. Estava no banco, Brigatti na coletiva explicou, o joelho dele estava inchado no sábado, fez tratamento na concentração, foi para o banco, mas não pôde ser utilizado, até o Brigatti não quis utilizar para não agravar. O tempo passou, o jogo é sexta-feira e neste momento tem essa informação aí, né? De que o jogador continua com o joelho inchado e não tem condição de jogar. Então, uma notícia péssima, porque a Ponte tem um elenco curto e precisa qualificar o elenco nessa reta final para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Pablo Diego seria muito bom para ajudar o time, assim como também é o caso do Gé, né? O Gé que voltou, passou por cirurgia, hérnia de disco, aí suspenso contra a equipe do Ituano, volta nesse jogo diante do Novo Horizontino, qualifica, especialmente lá no último terço do campo. E o mesmo ocorre também com o Felipinho, suspenso contra o Ituano e volta nessa partida diante do Novo Horizontino. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos demais companheiros e um abraço aos amigos da Bandeirantes. A gente lamenta profundamente essa informação aí, eu até torço para que a informação possa ser desmentida, sem querer, obviamente, aqui duvidar da fonte, da informação, não é isso. É que ele é tão ruim que a gente torce para que possa vir uma contra-ordem aí e dizendo que o joelho do jogador tá legal, porque joelho, para jogador de futebol, é um problema, né, Batista? Um problema muito sério. É a principal articulação de quem pratica futebol, né? Chuta a bola com os pés, né? É pés na bola, futebol. E o joelho é a sustentação da perna, que dá toda a movimentação. Então, qualquer dor no joelho, qualquer problema de articulação nos joelhos, acaba realmente trazendo grandes problemas, acaba limitando demais o jogador. E o Pablo Diego precisaria estar treinando normalmente para readquirir o mais rapidamente possível o seu ritmo de jogo. Porém, com dor, inchado, não está treinando. Não está treinando, daqui a pouco toma uma infiltração, toma analgésico, toma qualquer coisa, melhora o joelho. Para pelo menos, né, tentar ir para o sacrifício. Mas aí não tem preparo físico, porque não está treinando. Então isso é muito ruim. E aí o Fala Galera de hoje já fica meio que comprometido. Você iniciaria com o Pablo Diego na equipe titular contra o Novo Horizontino ou aguardaria o atacante pegar mais ritmo de jogo? Bom, no atual estágio, o Pablo Diego com pouco ritmo já seria uma grande opção. O problema é ele ter realmente condições de jogar. O problema agora passa a ser clínico.
já não é nem mais ritmo de jogo. Como é que vai jogar com dor no joelho e com o joelho inchado? Não dá, né? E o lado alviverde, lado do Fala Galera Alviverde de Campinas, Humberto Louser acerta em escalar Regis no meio-campo, caso Bruninho não fique à disposição. Bom, aí são duas situações. Bruninho tá com dores musculares? Sei, tá bom. Se tá com dores musculares e não tem condições de jogar, claro que ele tem que ser substituído. Mas tecnicamente, antes de acusar qualquer problema de contusão ou clínico, de dor muscular ou coisas do gênero, o Bruninho já não vinha jogando bem. Eu até, depois da última partida do Guarani, cheguei, né, esse jogo foi o de Mirassol, o mais recente aí, cheguei até a sugerir aqui que o Guarani jogou com 10 no primeiro tempo, o Bruninho não jogou nada e no segundo tempo já veio o Regis. Então, com dor muscular ou sem dor muscular, eu acho natural essa tentativa de se iniciar a partida com o Regis. Acho que acerta o Louser, fazendo uma ressalva, que Regis nós teremos um Regis mais intenso, ativo, com mobilidade, procurando o jogo, ou um Regis que também entra e joga só procurando as partes do gramado que tem sombra. Então, tá difícil. Veja como que tá embaixo o Isaac. Porque aí você poderia usar o Isaac também. Nem cogitado ele está. E na última partida, com 5 alterações feitas, salvo engano de minha parte aqui, ele nem foi utilizado. Então, se o Bruninho, parte técnica caiu muito, ritmo de jogo, mobilidade caiu muito, e agora acusa dores musculares, não há muito o que se discutir. Acho que o cara realmente deve ser o Regis. E se for essa opção, teoricamente, até por ausência de outras opções de maior valor e em melhor condição física, acho que acerta sim. Caso opte pelo Regis no início da partida, acho que acerta sim o técnico Humberto Louser. É o seguinte, você, a partir de agora, vou colocar uma senha para você participar, você que quer assistir de graça o jogo do Guarani, enfrenta o Botafogo na sexta-feira. No canal de vídeos da Rádio Bandeirantes tem um número de WhatsApp. É naquele número de WhatsApp que você vai mandar o seu nome completo e vai mandar também o seu CPF junto com a senha. A senha de hoje são números. Números. 4 números. É a senha de hoje. Então entre lá, pegue o número de WhatsApp e mande o nome completo e CPF junto com a senha. Você vai participar de um sorteio. São 10 ingressos. Esses ingressos serão retirados aqui na recepção da Band, na sexta-feira, dia do jogo, das 9 da manhã até as 5:30 da tarde. Se você não pode vir aqui na Band retirar os ingressos, por favor, não participe do sorteio, porque o ingresso ficará aqui na recepção, tirando a oportunidade de alguém que tenha condições de vir aqui buscar o ingresso, entendeu? É o que eu estou querendo combinar contigo aqui, né, para dar a oportunidade para aproveitar melhor o ingresso, tá? Porque o barato do negócio é o ingresso ser utilizado, pô, não é para ficar parado aqui na recepção. Então, se você não puder vir, mas pode mandar alguém, pode ser também, desde que esse alguém traga um documento onde tem o seu CPF. Essa é a exigência, você tem que apresentar o documento que tem o seu CPF. São 10 ingressos para cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro. E esse jogo vai ser um jogo importante, não só pelos 3 pontos, muito importante para o acesso, mas porque o Guarani vai jogar com o 3º uniforme.
vai lançar nesse jogo o terceiro uniforme. Esse jogo será transmitido pela Band em rede nacional. Guarani aproveita então para lançar o terceiro uniforme. Então é assim, ó, entre no canal de vídeos, é no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem a senha, tem um número de WhatsApp. Você vai pegar o número de WhatsApp e mandar nome completo e CPF, 10 ingressos para você participar, e os ingressos serão retirados aqui na portaria da Bandeirantes na sexta-feira, das 9 até as 5:30 da tarde, tá bom? E é o seguinte, quero falar da Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. A Aroma das Ervas tem também uma linha completa de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. E ter uma alimentação saudável é muito importante, não é verdade? A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e o Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 17h46, intervalo, e voltamos já já com as informações da Macaca. Aliás, do Guarani, né? Acabamos de falar da Ponte, já vamos falar do Guarani que pega o Botafogo. Lembre-se de entrar no canal de vídeos para pegar a senha e o número de WhatsApp para concorrer a 10 ingressos. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000, agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência, novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugra ID. Acesso ao estádio com QR Code, pagamento com cartão de crédito, check-in, mais catracas, desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store e muito mais. Em breve, lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas.
Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Nesse mês a promoção é imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassa a partir de R$ 9,99. Tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. A Aeropisos, 3 lojas em Campinas. A Aerozap 19 98315 0091. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h50 em Campinas. Já mensagens de áudio vai mandando pra cá. 971021493 é o WhatsApp para você participar, mandando mensagens de texto curto e também mensagens de áudio, mas mensagens curtas para dar tempo, né, de colocar o maior número possível de mensagens. Pelo amor de Deus, Batista Elvis é ex-jogador. Se eu fosse jogador com o peso que ele está, teria vergonha de entrar em campo. Antônio do Centro. Abraço, muito obrigado, Antônio. Antena via satélite não pega a Band local, nem o programa normal de vocês às 12h30 só no digital. Olha, o programa é 12 horas, não 12h30, tá? Das 12 até as 13 horas, os donos da bola. E pega na net e pega na TV aberta, canal 4. Agora, se você tem uma parabólica, aí não pega. Aí pega somente a cabeça de rede, entendeu? Então, esse é um problema. Tem, acho que, Sky, tem um serviço chamado Sky, não é isso? Sky, acho que tem Sky. Se tiver Sky, na Sky também não pega, que a Sky só pega a imagem do satélite. Batista, toda vez que o Guarani jogou lançando um uniforme novo, não saiu vencedor. Acho muito perigoso essa história de estrear uma camisa nova. É superstição, mas é recorrente no Guarani. Edson Lencioni, Chácara Primavera. Acho que fica aí no campo da superstição, né? Que efetivamente, vamos combinar... Tem nada a ver, pô. O uniforme não tem nada a ver com o desempenho do time, né? O uniforme sozinho, ele não coloca a bola na rede e nem toma gol. Tarde, na opinião de vocês, qual jogo Ponte tem condições de ganhar? Bom, não tem ganhador de véspera nem perdedor de véspera. Eu achava que a Ponte tinha condições de ganhar do Ituano, mas o jogo foi e a Ponte não ganhou. Eu achava que a Ponte ia perder para o Sport na Ilha do Retiro. A Ponte foi lá, empatou e quase ganhou. Se não fosse a arbitragem que impediu a vitória da Ponte, teria vencido o time do Sport. Então, futebol não tem nenhuma lógica, né? Você pode analisar e tudo mais, perspectivas, probabilidades, o esquema tático, fazer até um esqueleto dos dois times e uma análise do goleiro até o ponto esquerda. Pode ser feito assim. Agora, afirmar qual jogo vai ganhar, aí não tem jeito, né?
Aí tem que ter bola de cristal, e isso eu, infelizmente, não tenho. Agora, 17 horas e 54 minutos em Campinas. Um rodízio de pizza sensacional, com a melhor pizza de Campinas, saborosa, com muito mais recheio. Sabe onde você vai encontrar? Sabe onde? No Ponto 10, pizzaria e restaurante. Pizza da melhor qualidade, viu? É rodízio de terça a sábado, muito bem servido, sem miséria mesmo. São mais de 40 sabores entre pizzas doces e salgadas, e tem também pizza de sorvete. Tem cervejas geladíssimas, grande variedade de sucos, ambiente agradável, bom atendimento, o salão é climatizado e preço baixo. Então, é o lugar ideal para você fazer o seu happy hour, encontro com familiares, o pessoal da empresa aí, né, para reunir aí numa sexta-feira. Olha, é 10, hein? Pessoal do futebol vai se reunir. Escolha o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante depois do futebol. Anote aí o endereço. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, na região central ali de Campinas, próximo da Casa de Saúde, bem na esquina, próximo daquele colégio. Como é que chama aquele colégio ali? Não recordo o nome, né? Tem um colégio. Francisco Glicério. Francisco Glicério é estadual ou é municipal? Estadual. Estadual. Então o colégio Francisco Glicério é na esquina. E aí na outra esquina, né? Quer dizer, quase em frente à praça. Mas de esgueio assim, ó, com o colégio, tem lá o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Anote aí o WhatsApp 19, é o código de área, e o número 97410 6068. Estive hoje lá. Você está terminando aí. Boa Ventura do Amaral é aquela que desce, né, Batista? Ali daqui da Ban. Aí você desce por ela uma quadra antes da Moraes Salles. Muito fácil. Ali na esquina do Largo São Benedito, uma quadra antes da Moraes Salles. Sensacional. Inclusive levei o chá de puejo lá pro João. Ele estava com gripado, levei um chazinho de puejo para ele. João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. De manhã ele está lá? Está. E na hora do almoço também. E à tarde também. E à noite também está lá. É por isso que o sobrenome dele é Dias, porque ele está lá todos os dias. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. 17h57, informações do Guarani, Vladimir Catarino. Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre finaliza amanhã pela manhã, Batista, preparação para o jogo de sexta-feira contra o Botafogo, partida 9h30 da noite no Brinco de Ouro. Jogo importante aí nesta reta final. O Guarani tem a pretensão de conquistar pelo menos 10 pontos nas últimas 5 partidas que restam, 15 pontos disputados, para quem sabe garantir o acesso à elite do futebol brasileiro. Isso passa exatamente por 3 vitórias dentro de casa. 3 partidas o Bugre fará em casa nesta reta final da Série B. Ingressos já estão à venda, bilheterias abertas amanhã, quinta-feira, das 9 da manhã até as 18 horas. Na sexta-feira, dia do jogo, as bilheterias se abrem às 9 e fecham momentos antes da partida. Tem promoção de ingresso sim, hein? Na Cabeceira Sul, ingresso custando R$20 inteira, 10 meia entrada. E Tobogã, com o ingresso inteiro custando R$40, sendo 20 o valor de meia entrada. Também tem promoção para o sócio torcedor, né? O sócio campeão. Cada sócio campeão tem direito a levar uma acompanhante, uma mulher. Então a expectativa é de casa cheia, muita gente no Brinco, para prestigiar e apoiar o Guarani na briga pela vitória contra o Botafogo. No primeiro turno, o Botafogo venceu jogando lá no estádio Santa Cruz. Dentro de campo, a expectativa fica para mudanças no time, hein? Técnico Humberto Lousa deverá fazer alterações na equipe titular com relação ao último jogo contra o Mirassol e também às partidas anteriores. O Guarani deverá jogar com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike,
Matheus Bueno volta ao meio-campo após cumprir suspensão automática ao lado do Matheus Barbosa. Bruninho deve ficar de fora. Regis tende a ser titular. Bruno José volta ao time titular, ao lado de Bruno Mendes e João Victor. Então, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Regis, Bruno José, Bruno Mendes e João Victor. Este deve ser o time do Guarani. Por que essas mudanças? O Derek Batista está com suspeita de tendinite no joelho. Está com uma mobilidade bastante reduzida, sente dor no caminhar, então ele deve ser apenas opção no banco de reservas, com o Bruno Mendes permanecendo aí como titular. O Gustavo França também foi testado no meio-campo, mas provavelmente o Regis vai ser titular no lugar do Bruninho. O Bruninho sequer subiu para o treinamento nesta quarta-feira. A informação oficial é que ele sentiu um desconforto muscular e está em tratamento. Então o Bruninho deverá ficar de fora aí, a tendência é que o Regis seja o titular. Com relação ao Bruno José, ele treinou sem limitação, mas ainda vai ser observado aí nesses treinamentos que restam, para aí sim sabermos se ele vai ser titular ou não. Lembrando que ele está sofrendo com dores devido a um pisão no pé na partida contra o Vila Nova, está jogando no sacrifício o Bruno José. Mas quem falou sobre a expectativa para o jogo, sobre esse momento do Guarani, é o Alan Santos, o zagueiro, que analisa o jogo contra o Mirassol, passado, né, em que o Guarani empatou 0-0 e projeta a sequência na Série B. Na verdade foi um jogo muito difícil lá contra o Mirassol, confronto direto, um time com muita qualidade, com um treinador muito qualificado, né, que estava aqui conosco, nos conhecia, então a gente sabia que o jogo ia ser muito difícil, né, a gente começou na semana que se não pudesse trazer os 3 pontos, que sempre é o foco desse grupo, a gente pontuava lá, né, vinha com um ponto, e foi isso que aconteceu. Agora a gente mudou a chave, a gente sabe que tem 5 guerras pela frente, mas a nossa mentalidade é jogo a jogo, como você falou, e a gente tem um Botafogo que é um jogo muito difícil, e o grupo particularmente tem pensado muito, né, visualizado esse acesso para fazer história no Guarani. A gente sabe que o clube necessita disso, nós necessitamos disso também como atleta, a gente, né, entende que esse é o foco. Hoje é dia 25, o campeonato acaba 25 de novembro, a gente tem um mês aí para abdicar de muitas coisas para poder focar no grande objetivo do ano, que é colocar esse clube na Série A. Após o treinamento, Batista, o técnico Humberto Louser dispensou uma conversa especial com o Lucas Araújo, né? A gente vem falando aqui que o Lucas Araújo agradou bastante, tanto que foi eleito pela equipe da Rádio Bandeirantes o craque do jogo. Então o Humberto conversou de forma reservada ali com o Lucas para explicar, né, o porquê da volta do Matheus Bueno no seu lugar. Até porque o Matheus Bueno é o titular, vem sendo o titular ao lado do campeonato, né? Então Humberto conversou bastante com o Lucas Araújo para explicar os motivos de tirá-lo do time para a volta do Matheus Bueno, explicando inclusive essa questão da titularidade, da sequência titular do Matheus Bueno. E o Alan Santos falou também, Batista, sobre os acessos antigos e elogia a mentalidade do elenco do Bugre nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Um dos objetivos é comemorar com a minha família dentro de campo, né? A minha filha mais velha vai para a 4ª comemoração, tanto de acesso e tanto de título. E é algo que eu visualizo e isso não sai da minha cabeça. Esse mês eu vou trabalhar o tempo todo para viver isso novamente com a minha família, comemorando ali o acesso dentro de campo. E, cara, a gente tem um grupo que é muito similar a coisas que eu vivi no passado recente aí com outros grupos. Já vivi grupos muito bem qualificados tecnicamente, mas não tinha a mentalidade de querer, né, algo mais. Já vivi grupo também tecnicamente um pouco abaixo, mas com jogadores que queria, que estava com fome. Eu posso dizer que esse grupo tem uma mentalidade bem forte para chegar. Até por isso que a gente chega com a possibilidade desses últimos 5 jogos com chance de acesso, né, brigando lá em cima, um campeonato muito difícil, onde os times lá de cima tá todo mundo ganhando. Eu creio que é uma das Série B mais disputadas, né, de todos os tempos. Então, a mentalidade desse grupo, o dia a dia, o treinamento, tem todas as virtudes dos grupos que a gente, né, passou há tempo atrás, que foi vencedor, que teve acesso, que teve título. E a gente tem conversado dia a dia, né? O Humberto tem implementado isso para a gente visualizar, né, no dia 25, ou quem sabe antes, se a gente pegar uma sequência de vitória, que a gente já fez uma sequência de 3 jogos ganhando, acho que a gente teve 2 sequências.
E a nossa mentalidade é essa, né? Buscar essa sequência de vitória. A gente sabe que é o Botafogo agora primeiro, para que a gente possa, no final da temporada, a gente possa ir para nossas férias feliz, com a torcida bugrina também alegre, e essa é a única mentalidade e pensamento que nós temos para o final da temporada. O Alan Santos é citado constantemente, lembrado constantemente por alguns erros cometidos por ele nesse campeonato, que custaram pontos aí para o Guarani. Mas segundo ele, tudo já faz parte do passado. Ele afirma ter superado esses erros cometidos anteriormente. Cara, eu confesso que essa temporada foi uma temporada de mais oscilação assim minha, né? De erros individuais. E graças a Deus hoje eu estou com 32 anos, eu passei algumas dificuldades assim, de erros. Com certeza a minha consciência está muito limpa, que quem me conhece no dia a dia, o Humberto me conhece, eu sempre trabalho para acertar, mas todos nós estamos sujeitos a erro. E assim como outros atletas, é raro também, eu nunca fui um cara de apontar o dedo na cara, porque eu sei que um dia eu estou sujeito a errar. Então esse grupo aqui nunca foi de apontar erro, sempre foi de abraçar um ao outro, de tentar levantar, porque nós precisamos um do outro e estamos remando no mesmo barco. Cara, eu lembro da cena, vou contar algo particular aqui, do jogo contra o Juventude ali, que eu errei. E foi dia dos pais, meu pai estava aqui na arquibancada. E meu pai sempre foi um cara referência para mim, sabe? Trabalhou desde os 11 anos para botar comida em casa. Eu sou de família simples, de comunidade na favela. E eu lembro que toda vez que ele está no estádio é um momento que eu me entrego mais, como aquela criança que está aprendendo a andar de bicicleta e fica olhando para o pai. E quando eu saí daquele jogo, eu falei, caramba, decepcionei o meu pai, sabe? Porque é um pai que eu tive uma paternidade muito perto, assim, de me acompanhar, de abrir mão de tudo para estar comigo, de me apoiar em todo tempo. E eu lembro que eu cheguei no meu carro, minha esposa e minhas filhas foram para casa, e meu pai só me deu um abraço e só falou coisas boas para mim do jogo, sabe? Então, assim, o meu termômetro, eu sei que momento ruim, eu sei quem eu tenho, sabe? Porque tem milhares de pessoas para colocar a gente para baixo quando a gente erra. Mas quando eu erro, eu sei para onde eu me recorro, sabe? Onde eu tenho uns braços de apoio. Então, eu recebi muito julgamento, muitas mensagens. Mas quando você sabe quem você é, né? Em termos de família, em termos de caráter, que profissionalmente estamos sujeitos a errar. Então, ninguém define quem você é, né? Este, portanto, o zagueiro Alan Santos. O Guarani precisa, Batista, de um aproveitamento de 75% nessas últimas 5 rodadas para chegar a 67 pontos. Caso a meta seja 64, uma nota de corte menor, o aproveitamento precisa ser de 60%. Independente, né? Precisa vencer os jogos em casa, beliscar pontos fora também, para lá no final sabermos se o Bugre vai conseguir o tão sonhado e almejado acesso à elite do Campeonato Brasileiro. As informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. 18h07 em Campinas. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e a segurança de todos da sua família. Acesse para saber mais. rochaautopeças.com.br. Encontre lá o WhatsApp da loja mais próxima de você. Fale pelo WhatsApp diretamente com o vendedor e faça o orçamento sem compromisso, tá? Quando for fazer pesquisa de preço, inclua a Rocha Autopeças, porque senão você pode tomar na cabeça, né? Vai comprar pagando mais caro e talvez não com a mesma qualidade da Rocha Autopeças. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vamos lá, Gleger, a sua opinião. O Guarani, portanto, pega o Botafogo, partida marcada para sexta-feira, 21 horas. Você estará comigo e também com o Tigrão na tela da Band. E esse jogo
é importantíssimo, jogo fundamental para a equipe do Guarani. Porque se ganhar, claro, né, o resultado de vitória é o que a gente está imaginando que vai acontecer. Ganhando, Guarani assume de volta uma vaga no G4 e fica dentro desta vaga no G4 até domingo à noite, quando o Juventude enfrenta o Vitória lá em Salvador, no estádio Barradão. Esse jogo do Vitória, no caso de uma vitória, o Vitória vai comemorar o acesso. Ele já está com 1,5 pé na Série A do ano que vem, mas precisa da vitória contra o Juventude para sacramentar. Não acredito que o Vitória vai deixar escapar essa oportunidade. Eu também não. Então, veja a oportunidade que o Guarani tem de se manter no G4, de fincar as estacas, montar a barraca, entrar no G4 e aí não sair mais. Porque ele tem esse jogo com o Botafogo, depois sai na partida contra o Londrina fora de casa e depois 2 jogos em sequência dentro do brinco. Pega o Criciúma e também pega o ABC. O que você acha aí desse time, né? Provável time, mas realmente não deve fugir disso. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa, Regis, Bruno José, Bruno Mendes e João Vitor. O Derek está com suspeita de tendinite no joelho, e isso com mobilidade reduzida. Não vai para o jogo, mas estará no banco de reservas. E também hoje a atividade de manhã foi liberada para a imprensa. E o que se notou foi uma conversa miúde do técnico Humberto Louser com o Lucas Araújo, talvez explicando, dialogando, argumentando por que ele não começa jogando, ele que foi muito bem na última partida. E aí o time do Guarani, Gleger? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, essa questão do Lucas Araújo, é importante esse bate-papo com o treinador, né? O Humberto, ele tem muito isso. O cara que já foi boleiro, né, cara? O cara que já jogou, já sabe como é que funciona, sabe como é que pensa o jogador. E por que ele foi lá dar satisfação pro Lucas Araújo? Porque o Lucas Araújo jogou muito. Jogou muito. Esse jogo, na minha opinião, merecia, inclusive, uma sequência de jogos. O problema, Batista, torcedores do Guarani, é que o Bueno, ele quando entrou nesse time aí, ele arrumou o meio de campo do Guarani, né? E eu tô começando por essa posição aí, essa colocação sua, dele conversando com o Lucas Araújo, né? Vai voltar o Bueno. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque eu não tiraria o Bruninho. Eu acho que não é o momento ainda de tirar o Bruninho, ainda mais num jogo em casa, né, que o Guarani, ele necessita da vitória. Ele precisa dos 3 pontos. Porque eu não tenho dúvida, Batista, que o Vitória vai ganhar o jogo, jogando no Barradão, meu amigo. Jogadores experientes que tem lá, jogando pelo acesso, Barradão lotado, Caldeirão. Vitória não vai deixar escapar, não vai. Vai ganhar do Juventude. E aí, olha a oportunidade do Guarani, montar essa barraca aí que você estava falando aí, Batista, fincar as estacas lá no G4, para depois não sair mais, porque a sequência do Guarani, ela beneficia o time de Campinas. Nós fizemos hoje um parâmetro de Guarani, do que vai enfrentar o Guarani e do que vai enfrentar o Juventude. A sequência do Juventude, relativamente, é mais difícil do que a do Guarani. Só que o Guarani, estando dentro do G4 já nesta rodada, ele não depende mais do Juventude. Ele depende apenas de si para conquistar o acesso. Então, olha bem, veja bem, eu não tiraria o Bruninho. Ah, mas o Bruninho, Gleg, não vem jogando nada, o Bruninho não tá bem. Calma, gente, calma. Tem várias outras. Se fosse para trocar quem não tá jogando bem e quem não jogou bem nas últimas rodadas, por exemplo, ele teria que tirar o Diogo Matheus, ele teria que tirar o Mike, ele teria que tirar o
O Barbosa até que jogou bem, né? Mas ele teria que tirar outras peças, então não é só o Bruninho. E um outro detalhe é de quando ele tira o Bruninho na partida lá em Mirassol, no intervalo, e coloca o Regis, o Guarani ficou a mesma coisa, lento, né? Não conseguia pressionar, não conseguia chegar, pressionado pelo time adversário, e a hora que roubava a bola para tentar contra-atacar, é o jogador aí, é o Regis, que é um craque de futebol. Eu sou fã do futebol do Regis, mas para esse momento, a titularidade tem que ser do Bruninho, porque o Guarani precisa de intensidade, precisa de chegada, precisa de velocidade, precisa do 1 contra 1, né, para ter o desencaixe de marcação. Ou alguém tá achando que o Botafogo vai vir a Campinas e jogar em cima do Guarani, marcação alta, né? Não, lógico que não. E todo mundo conhece, o torcedor bugrino conhece o Chamusca também, que é o treinador do Botafogo. Então, linha baixa, esperando, né, dificultando as ações do Guarani. Esse vai ser o jogo de sexta-feira. Então, por esse aspecto, eu colocaria o Bruninho nessa possível entrada aí do Regis, né, que provavelmente vai ser escalado, mas eu não faria isso, né? E no restante é isso mesmo. Tem a questão do Bruno Mendes também, mas para ele, eu disse que para o jogo passado não era um jogo para o Bruno Mendes, mas esse já concordo até com a escalação dele, mesmo sabendo agora que o Derek está com problema de tendinite e tal, e isso incomoda uma barbaridade. Aí sim, Bruno Mendes, porque aí brinco de ouro, tá jogando em casa, precisa de um jogador da referência, você já tem 2 homens rápidos pelo lado, né? Tem o Regis, por exemplo, que vai jogar por dentro ali, que é um cara que, apesar de ter uma lentidão, ele tem qualidade, ele tem um bom passe, né? Ele busca sempre esse jogador da referência. Então aí eu já concordo com a escalação do Bruno Mendes. No mais, ô Batista, eu acho que é aquele negócio da responsabilidade de entrar no G4, o discurso tem que ser, agora é a hora, vamos entrar para não sair mais, o Guarani dentro do G4 faltando 4 rodadas, e vai pegar 2 times nesses últimos 2 jogos, um fora e um em casa, que está atolado dentro da zona de rebaixamento. Então olha para você ver a oportunidade do Guarani de nem depender do jogo do Atlético Goianiense, já na partida contra o ABC, já decretar o seu acesso. E é isso que tem que pensar o Guarani. E eu acho, Batista, que tem condição. Eu acho que, independente aí da escalação, de quem vai jogar, de quem não vai, o Guarani vai vencer o jogo, vai entrar no G4 e, sem dúvida nenhuma, vai brigar por uma das vagas no final da competição. Quero ouvir o Tigrão, mas antes quero reforçar aqui você que quer assistir de graça o jogo do Guarani contra o Botafogo, sexta-feira, nas cadeiras vitalícias. São 10 ingressos que serão sorteados no programa de hoje. Você vai entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp. Você vai pegar aquele número de WhatsApp e uma senha. A senha são 4 números. Depois, assim que terminar, assim que encerrar a promoção, eu vou explicar o motivo dos 4 números que estão como senha hoje, tá? Você pega a senha, o número de WhatsApp e mande nome completo e o CPF para concorrer a ingressos para as cadeiras vitalícias. Esses ingressos serão retirados na sexta-feira, aqui na recepção da Band, na saída para Valinhos, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799. Se você não pode vir, mas pode mandar alguém, esse alguém tem que trazer um documento que contém o seu CPF, tá bom? Então mande para cá, mande para o WhatsApp que está na tela, no canal de vídeos, no rodapé da tela, e já vou encerrar a promoção e o sorteio será dentro do programa de hoje. Participe e boa sorte para você. Vamos lá, Tigrão. Humberto Louser vai mandar Regis no lugar do Bruninho. Você já passou pelo tema no começo do programa, mas analisando agora o time: Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa, Regis, Bruno José, Bruno Mendes e João Vitor, hein, Tigrão?
Tá, antes de finalizar então a nossa análise a respeito do time que está aí praticamente escalado, queria só que você desse uma atualizada aí na condição médica. Bruninho, o que ele tem? Então, a informação oficial é de que ele está com dores musculares. Não tem uma informação, né? Que tipo de dor muscular é essa? Onde é que há dor muscular? Não tem essa informação. Não, é subjetiva, a dor é subjetiva. Tá sentindo dores e tal, entendeu? E não tem condições, nem treinou. Hoje não subiu pro gramado, não treinou. Se não treinou, não vai jogar. Dor muscular pode ser no adutor, no posterior, na panturrilha, no bíceps, no pescoço, é músculo também, né? E eu vou parar por aqui, porque senão daqui a pouco eu invado certas partes do corpo aí que não atrapalham quando tem dor muscular ali para o jogador jogar. E o Derek? O Derek é tendinite, joelho, é isso? Suspeita, né? Não, mas não existe. Aí é o seguinte, otite é inflamação no ouvido. Rinite é inflamação nas vias aéreas, leia-se nariz. Hepatite é inflamação, it, o sufixo it na língua portuguesa, é sempre indicador de inflamação, é sinônimo. Ele indica que aquele órgão tem uma inflamação. Então, hepatite, inflamação no fígado, né? E daí para frente, no rim, né? E, enfim, toda vez que tem o sufixo it. Então, se ele tem uma tendinite, olha o it aí, é uma inflamação no tendão. Tendão poderia ser o tendão de Aquiles, poderia ser um tendão do dedo, poderia ser um tendão do joelho ou outros do corpo humano. Tem muitos tendões no corpo humano. Se é uma tendinite, uma inflamação de tendão no joelho, ele tem uma inflamação ali no tendão do joelho. Não dá para dizer é uma suspeita, porque não é uma ruptura de um ligamento. É uma inflamação. A inflamação está detectada. Inchou, deu dor, está inflamado. Bom, tudo bem. A informação que chegou para você é uma suspeita de tendinite confirmada com exame clínico. Se não melhorar até amanhã, não tem condições de jogar. Não, mas já está fora do jogo. O DM já vetou, não tem possibilidade. Claro que tem que jogar o Bruno Mendes, não tem nem por onde. É o 12º titular desse time do Guarani. Agora, o caso do Bruninho é diferente. O caso do Bruninho é técnico, físico ou os dois. Bruninho, você está muito valorizado, mas você caiu de rendimento e tal. Então vamos fazer o seguinte, você vai para o banco para parar um pouquinho essas dores aí que são subjetivas, você não consegue relatar com exatidão. Estou tentando fazer uma leitura aqui sem ter informação precisa, né? Então, por que sai o Bruninho? Quem quiser preservar o Bruninho vai dizer porque ele estava com dores musculares. Quem não quiser preservar o Bruninho por não ter uma informação mais precisa do departamento médico, vai dizer o Bruninho perdeu a posição por aspectos técnicos, táticos e de mobilidade e de intensidade. Ou seja, não está jogando bem como já jogou e o técnico está abrindo mão do futebol dele, que até algumas rodadas atrás era imprescindível, e está colocando em seu lugar o Regis, que é uma aposta do treinador pela sua categoria, pela sua experiência, para embalar aí e ser uma das alavancas do Guarani rumo ao acesso nessas 5 rodadas finais. É isso. Nas demais posições, a volta do Bueno, absolutamente natural. Matheus Bueno. Natural, o cara é titular da equipe, é um dos destaques do time, é um cara que dita o ritmo do time no meio-campo, que dá qualidade na saída de bola, que faz uma função dupla, alternando o posicionamento com o outro volante, que é o Matheus Barbosa, o seu xará de pré-nome, Matheus e Matheus, Bueno e Barbosa, ora um fica um pouco mais, o outro sai, ora inverte, sai o Barbosa, fica o Bueno, ou sai o Bueno e fica o Barbosa, e é um cara que é titular absoluto, e ele não saiu por uma contusão e volta um mês depois, tem transição, tá sem ritmo, não. Ele ficou um jogo fora porque foi expulso contra o Vitória. Tem que voltar.
A volta dele é absolutamente natural. Nas demais posições, indiscutível. O Alan Santos, que falou com a gente aí, é titular absoluto ao lado do Lucão na zaga. Os dois laterais, caiu de produção, não caiu, mas o Guarani também não tem lá grandes opções. E, aliás, são jogadores muito regulares, que vem fazendo um grande campeonato. Então, o único senão é o critério, o motivo da substituição do Bruninho. O Bruninho está saindo por questões físicas ou por questões de rendimento técnico. Para nós, não tem a menor importância. O Louser é que vai dizer depois. Se ele quiser dizer, também não é obrigado a dizer nada. É isso aí, tem que dar satisfação. Ele é o treinador, né? Então, se quiser o Guarani escalar, está usando isso para não desvalorizar o Bruninho, também está tudo bem, né? Tá tudo bem. E se também quiser escalar, ó, se quiser escalar o Carlos Batista. Não, aí não. Desde que esteja inscrito, para fazer a ala ali, vai que o Diogo Matheus não esteja rendendo muito bem, você coloca o melhor lateral direito, reserva do Torneio da Cana, que resolve também. Quero ouvir o CH sobre o time do Guarani, mas antes, olha, chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto, mas tanto, que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento, viu? Irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem o processo artesanal. O seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. O CH Lucas Araújo foi muito bem eleito pela nossa equipe o craque do jogo na partida contra o Mirassol, mas ele estará no banco de reservas. Você acha que o técnico está correto? Nenhum técnico gosta, o jogador saiu do time por motivo de cartão. No jogo subsequente, todo técnico gosta de manter o jogador, nem que seja para substituir no intervalo. E nem que seja para substituir depois do jogo subsequente. Mas ou imediatamente após que o jogador esteve ausente, todo treinador gosta de promover o retorno do atleta. Esse é o motivo pelo qual o Humberto Louser vai voltar com o Bueno e não vai escalar o Lucas Araújo, que foi muito bem em CH. Batista, cada treinador tem seu critério, e se for esse, está coerente, não dá para discutir. Se está voltando o titular porque ele realmente é na cabeça do treinador e deve ser isso, é o titular, tá tudo certo, beleza. Agora, se o Bruninho estivesse jogando bem, eu acho que o Bueno ia dançar. Ele não está mexendo e não vai mexer em duas posições no mesmo setor. É por isso que o Bueno vai voltar, não é? Agora é o seguinte, eu quero desenvolver rapidamente, para não ser repetitivo e nem muito longo, o que eu falei hoje na hora do almoço nos Donos da Bola. O Humberto Louser é um treinador com um conceito muito claro de ser entendido. Ele, quando achou o time titular, e eu estou falando do Bruninho por dentro e do João Vitor por fora, que foram invenções, entre aspas, dele, tirando o Regis do time titular e o Isaac, ele deu sequência em todos os jogos que ele pôde, com a mesma repetição de time. Na partida de sexta contra o Mirassol, por causa dos resultados e de alguns desempenhos individuais que estão deixando a desejar, o treinador mexeu no time titular. Ele deu o primeiro recado sexta passada e vai mexer de novo sexta-feira. Porque eu nominei isso
Eu estou falando, eu não tenho nenhuma informação, é o que eu estou lendo, é a leitura que eu estou fazendo. Quem caiu de produção nesse time? Mike, Bueno, Bruninho, João Vitor, Derek e Bruno José. Bruno José, o que menos caiu de produção entre todos esses que eu falei. Muito bem. Então, o que ele está fazendo? Ele está tomando providência. Cabe ao treinador tomar providência. O que ele não pode fazer é cruzar os braços e sempre esperar que no jogo subsequente, aqueles que eram titular, que eram indiscutíveis, resolvam de uma hora para outra, daqui para frente, faltando 5 jogos, a jogar futebol. Ele deve ter conversado com esses caras que não é no jogo anterior ao Mirassol que eles estavam com baixa produtividade. Já faz um tempinho. Exatamente quanto tempo eu não tenho. O Humberto Louser, se tem uma coisa que ele não é incoerente. Ele achou um time, deu sequência, tanto é que ele abre treinamento, fala abertamente quem é o time titular dele. De um tempo para cá, ele teve que tomar providência e está tentando. Primeiro ele conversou, deu dura, chamou atenção, trouxe colocou no cantão e viu que em alguns casos não deu resultado. Então ele está mexendo no time. Essa coisa também do Bruninho com dores no tendão, eu não estou duvidando da informação, tá? Eu acho que é uma acomodação de situação, não é? O Regis vai ganhar uma oportunidade, como o Bruno Mendes está ganhando oportunidade na frente para ter uma sequência. E isso serve para outros jogadores. Vou repetir, eu não estou duvidando da informação. Você está dizendo que o Bueno vai voltar. Mas eu não estarei surpreso, eu não faria isso. Eu estou tentando projetar o que ele fará para sexta. Eu não tiraria o Bruninho do time titular, mesmo sendo verdade que ele não está produzindo. Eu continuaria com o Araújo. Porque o Bueno não está dando... A principal característica desse novo time do Humberto Louser é essa saída de bola, o Bueno organizando com calma. Isso parou de acontecer. E por isso que o Guarani está sofrendo o que está sofrendo nas partidas. O Bueno parou de jogar. Essa é a verdade. E o Araújo, que entrou bem, que foi eleito o melhor em campo contra o Mirassol, não tem a mesma característica, apesar de ter ido muito bem. Então isso é uma sinuca de bico. É uma situação complicada. Já que ele decidiu de começar com o Regis, o Bueno vai jogar, beleza. Mas ele deve estar sendo avisado. Primeiro pela atuação do Araújo, que entrou bem. Esse é o maior recado que o treinador pode dar. Ó, você ficou fora, só que quem entrou no seu lugar jogou uma barbaridade. E eu vou tirar do time. Só que se você não jogar sexta-feira, meu irmão, eu fiz a minha parte, daí pra frente você vai pro banco. Eu tenho certeza que isso já aconteceu. Certeza. Então, diante de todo esse cenário, eu complemento dizendo o seguinte: os caras que por algum motivo pararam de jogar, eu tenho a impressão que Humberto Louser acendeu, né, a chama. Ele sacudiu o time. E se nem isso der jeito, Batista, aí fica complicado. Mas eu tenho aqui como palpite que sexta-feira, muitos daqueles que pararam de jogar, na sexta-feira, vão retomar o bom futebol. Eu tenho recebido muitas perguntas, Batista, o que aconteceu com o time do Guarani? Por que está oscilando? Bom, primeiro que todo time oscila. Chegou a vez do Guarani. E é assim, ó, a coisa mais difícil que existe, reta final de campeonato, a coisa mais difícil é controlar a ansiedade. No geral, as pessoas são muito ansiosas, né? Por vezes até nem percebem, mas a ansiedade está ali, presente inegavelmente na vida dos seres humanos. Os humanos não foram feitos para serem expostos à quantidade de estimulação que o mundo moderno trouxe. É muita coisa, é muita informação, né, chegando. É difícil de assimilar tudo isso aí, né? São inúmeras tarefas, é o trabalho que exige que o profissional seja permanentemente 100%, é o chefe, é a família, os filhos que precisam de atenção para quem tem filhos.
no meio disso tudo tem uma pessoa que é de carne e osso, não é um robô programável, né? Que você programa e ele sai realizando as tarefas. E os atletas não são diferentes do trabalhador normal, chamado trabalhador comum. Eles passam por tudo isso e ainda tem um outro componente que é muito importante, que é essa questão física. Se não estiver bem fisicamente, não consegue desenvolver o seu trabalho, a sua arte, que é a parte técnica. Ela é afetada brutalmente quando há uma dificuldade de problema físico, por exemplo. E os jogadores do Guarani estão convivendo com outro componente que talvez seja também o motivo da queda de qualidade. Estão recebendo diversas sondagens de vários times. O Guarani vem fazendo uma grande campanha no campeonato e o Humberto Louser até vem conversando com os jogadores para ver se não desvia o foco, né? Porque toda hora está chegando aí proposta, consultas, empresários que estão recebendo, os empresários dos jogadores recebendo propostas de vários times do Brasil. O próprio Humberto Louser também já foi procurado, mas o Humberto Louser, que é um grande profissional, não aceitou nem discutir a possibilidade. Agora, empresário de jogador, né, toda hora fica buzinando. Então é um problema. Um outro problema, a diretoria do Guarani divulgou várias renovações de contrato. Foi precipitado, né? Pode ter aí, né? Pode ter tido um efeito negativo. Quem ainda não renovou, não foi chamado ainda, pode estar desmotivado, talvez achando que não vai ficar no Guarani para o ano que vem. Mas, apesar disso tudo, aliás, o Guarani não vai divulgar, mesmo que renove com algum jogador, não vai renovar mais, aliás, não vai divulgar mais nenhuma renovação até o final da Série B. E apesar disso tudo, que era o que eu estava dizendo, o Guarani só depende dele. E aí o que fazer, né? O Humberto Louser tem que ter muita sensibilidade, falava isso hoje no programa Os Donos da Bola. Ver no dia a dia, ter essa sensibilidade. Olhar no olho do jogador, na conversa, ver quem está melhor em todos os sentidos. Não só na parte técnica e física, mas também na parte emocional. Para ver, assim, na sensibilidade do treinador, aquele que não vai vacilar, ou que tem possibilidade de não vacilar, porque esse é o momento de não errar. O futebol é jogo de erros, mas um erro, como teve o Matheus Bueno contra o Vitória, pode comprometer o acesso do Guarani. Então esse é o momento que o jogador tem que estar preparado para a batalha decisiva. Quem estiver mais ou menos não pode ir para essa luta, porque senão será esmagado. Esse é o momento da entrega total. É coração, é alma, é força, é coragem. Tem que liberar a volúpia para entrar em campo e ganhar os jogos que são ganháveis. O Guarani está trabalhando com 3 vitórias. Com 3 vitórias. Essas 3 vitórias... O Guarani está trabalhando com 3 vitórias e um empate para conseguir o acesso. Essas 3 vitórias precisam acontecer em casa. Então o momento é agora, né? O momento é saber quem é que tem condição de ir para essa luta. Fazer mais do que está fazendo. Não basta fazer o que vinha fazendo. Tem que dar mais, tem que entregar mais. Esse é o momento de saber quem é que está comprometido com essa causa. Há um chamado ecoando. Estão sabendo disso, né? Mas quem que vai atender esse chamado? O chamado é para aqueles que querem fazer história. É aqueles que querem deixar um legado. Então, o treinador tem que ter essa sensibilidade. É preciso, para a batalha final,
eu considero batalha final dos jogos que o Guarani tem para disputar. Os 3 em casa, porque fora de casa ele vai conseguir ao menos 1 ponto. Então os 3 jogos em casa é a batalha final, passando pelo jogo contra o Botafogo. Então só escolher aqueles que têm a vitória nos olhos. É aqueles que têm o olhar feroz mesmo, de determinação. Sentir que aqueles são os guerreiros que vão conseguir o acesso. Do contrário, aí se o Guarani perder para o Botafogo, vai ser muito difícil, meus amigos. O intervalo, voltamos já já. Olha, mais um tempinho para você mandar o seu nome completo e também mandar o seu CPF, tá? É importante mandar o seu CPF. Um CPF apenas por cada participante. Ah, tem 10 na família. Tudo bem, cada um tem um CPF, mande os 10. Mas é uma participação por CPF. Já já a promoção será encerrada, tá bom? 10 ingressos para Guarani e Botafogo. Partida marcada para sexta, 21h30. 18h40. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadasерvas.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta sexta-feira, às 21h30, tem Guarani e Botafogo no estádio Brinco de Ouro. E Novo Horizontino e Ponte Preta no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Jogos da 34ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura em FM 85,7 e AM 1170. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol
Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h43. Ouvinte participando conosco. Mensagem de áudio, ouvinte no ar. Olá, meus amigos da Band. Boa tarde. É Roberto Macedo, distrito de Souzas. Por gentileza, por onde anda aquele jogador Robinho que o Guarani contratou com tanto carnaval, que era artilheiro lá em Minas Gerais e tal? Ele está no Guarani ainda não? Ou já foi devolvido já? Ok? Qualquer coisa, então, vocês, por favor, vocês dão um informe aí. Tá ok? Sou bugrino da pele até o crematório. Robinho tá no grupo, não tá sendo aproveitado, nem pro banco tá indo, né? Mas tem contrato, tá aí no grupo, tá bom? Mais um. Olá, boa tarde, Batista e equipe campeã. Ei, Batistão, essa equipe aí pra ficar 100% é trazer o Cobrão de volta, hein? Batistão, aquele abraço, é o Wanda aqui de Sumaré. Ó, escreve aí, hein? Regis, o retorno vai começar sexta-feira. Esse carequinha vai jogar muito esses 5 jogos aí, hein? Escreve aí, Batistão, Wanda de Sumaré. Aquele abraço. Alô, Tigrão. Legal, beleza. Tá inscrito aqui então o Vando de Sumaré. Mais um. Vando não, né? Vander de Sumaré, mais um. Bom de tarde, Batista e colegas da mesa. Não é possível, viu? A CBF deve ser muita ingenuidade ou muita incompetência mesmo, né? De não perceber que não só assim, os torcedores do time assistem os jogos ali na televisão, né? Que às vezes o rival também assiste, né? Igual Guarani e Ponte. Assim como os Ponte Pretanos assistem o jogo do Guarani para secar, os bugrinos também, né, assistem os jogos da Ponte para secar também. No entanto, na Série B desse ano, a gente teve inúmeros jogos em que os dois times jogaram de forma concomitante, né? Com transmissões simultâneas. Então, assim, a TV deixou de ter assim, uma audiência otimizada por conta aí desses incompetentes motivados aí da CBF, viu? Se vocês puderem aí discorrer um pouco desse assunto, valeu então, um abraço. É o Erivelton, aqui na brechinha do horário de janta aqui do trabalho. Até mais. Opa, muito obrigado, hein? Um horário que poderia estar descansando, ele está se interessando aí, mandando para cá a mensagem. Olha, eu já desisti, né, de tentar entender alguma coisa que vem da CBF. E é assim, né, o QI médio do brasileiro é de 83. O QI ideal seria aí entre 90 e 110. Japonês, por exemplo, tem QI 106. QI 106, né? Um QI muito acima. Americano tem QI 100. E o Brasil, estou falando em média, né? Claro que tem uns que têm um QI muito mais elevado. É o coeficiente da inteligência. E então, na CBF, a impressão é de que o brasileiro, QI médio é de 83. Os caras que trabalham na CBF é um QI de 75, pô, não é possível, né? Os caras têm apenas um neurônio. Então já desisti de entender qualquer coisa que venha da CBF, tá bom? Abraço, Erivelton. Mais um. Tarde, é o Campos do Jardim do Lago. O CH, o Novo Horizontino tá a 3 pontos do Juventude, que é o 4º colocado. Considerar que o Novo Horizontino vai estar desanimado? Ué, se o Novo Horizontino estiver desanimado, quem a 3 pontos do 4º, quem estará animado nessa vida? Abraço, Ricardo Cardoso, Ponte Pretano. Abraço, Carlos Lanza, bugrino. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, equipe da Band. Olha, eu fico impressionado de ouvir vocês, comentaristas, bater em cabeça para a escalação do time da Ponte. É um time horrível,
não tem um jogador que se você fala, esse é titular. Agora, o que mais me impressiona é vocês nunca questionarem a escalação do Eliel. Um jogador que hoje é o pior jogador da Ponte. E com certeza ele não jogaria num time amador da cidade de Campinas. Eu acho que vocês têm que tocar nesse assunto, porque nós estamos entrando com 10. Um abraço, José Luiz Furlan, Campinas. O Eliel é ótimo jogador, tem muita qualidade, é um menino ainda, né? Tá sendo lançado ainda, eu acho que é prematuro fazer esse juízo de qualidade do Eliel. E também no jogo contra o Ituano, deixar o menino ali, né? Presa fácil, 5 zagueiros sanguinários em cima dele. Parecia quando você joga lá um pedaço de carne para os tubarões, né? Piranha. Então, como é que você vai analisar um negócio desse? Então, ele luta, ele corre. Ele perdeu um gol, é verdade, um cruzamento. Aliás, foi uma jogada linda feita pela Ponte. Perdeu o gol, Batista. Um passe de calcanhar do Amaral, meteu a bola para o Everton, fez o cruzamento, ele perdeu o gol. Mas não dá para jogar toda essa responsabilidade da campanha horrível da Ponte em cima do menino, né? Mas então, o Batista, qual foi a última vitória da Ponte na competição? Londrina. Quem marcou o gol? Eliel. Qual foi o último empate fora de casa que a Ponte mostrou qualidade e mostrou poder de reação? Eu digo mostrando poder de reação. Estava perdendo e foi buscar o empate. Não foi contra o Ceará naquele domingo à noite? Eliel. Quem marcou o gol? Aliás, é o seguinte, o Tigrão... Qual foi? Peraí, a sequência... Foi? Não, só para contribuir aí para o seu comentário. Vai lá. A melhor sequência da Ponte foi exatamente contra esses adversários no primeiro turno. Ituano ganhou lá em Itu. Depois ganhou do Avaí, gol do Eliel. E depois ganhou do Novo Horizontino, em Campinas, gol do Eliel. E ganhou do Avaí, gol do Eliel. Então, a melhor campanha, a melhor sequência da Ponte na Série B até agora no primeiro turno, teve aí a contribuição de 90% do Eliel. No campeonato todo, não é? Porque essa sequência de 3 vitórias, ainda com o Felipe Moreira, tão criticado pela torcida e por todos nós aqui, porque realmente o time tinha um percentual de aproveitamento muito ruim, mas ele teve esse mérito aí de 3 vitórias magrinhas, importantíssimas, que mantém a Ponte ainda com chance aí de permanecer, né? Vamos ser injusto aqui. Criticado, passivo no banco, não sei o quê, mas ninguém. Hélio dos Anjos dirigiu um jogo só. Pintado, ficou um monte de jogo aí. E o João é cedo ainda, o João tá indo pro 4º jogo. Mas o João disputou, e a gente sabe que ele tá tentando tirar leite de pedra. Nenhuma crítica ao João Brigatti. Muito pelo contrário. Estreou muito bem contra o Ceará, depois perdeu em casa para a equipe do Atlético Goianiense, que é um dos grandes postulantes ao acesso, muito mais elenco que a Ponte, e empatou. Esse foi o pior resultado. Empatou, quer dizer, perder para o Atlético, a derrota é sempre pior, né? Mas eu digo pela também limitação do Ituano, que contra a Ponte eu esperava um Ituano mais organizado do que vi. E achei que a Ponte foi melhor do que o Ituano, mas só empatou. Então em 9 pontos ganhou 2, o Pintado ficou aí um tempão, não engatou 2 vitórias seguidas, não conseguiu. E essa sequência melhor que a Ponte teve foi com o Eliel. Então um abraço para o Zé Luiz Furlan. O Eliel realmente não está bem, mas a gente tem que analisar de uma forma um pouco mais profunda, né? Eu não vou vir aqui com tanto cabeça de bagre que a Ponte contratou, eu não vou chegar aqui e jogar um caminhão de linguiça em cima do prata da casa, e que tem uma estatística positiva. E no jogo contra o Ituano, a melhor chance da Ponte foi com o Eliel. E aí a interpretação, ele perdeu o gol, ou o Jefferson Paulino, no reflexo e no susto, defendeu.
Mas se ele tira do goleiro, ele faz. Mas você não joga. Você não joga. Pelé morreu, infelizmente. Teria feito aí, antes de ontem, 83 anos. Não tem mais Pelé. Do jeito que chega, faz. Todo mundo pede gol. E onde é que estava o Eliel? Eu só discordo da escalação do Eliel muito na beirada, tá? Ter batido nessa tecla desde lá de trás. E todos esses gols que nós estamos falando, que não são muitos, foram todos de dentro da pequena área. Como é que um cara que joga na beirada vai marcar gol de dentro da pequena área? Por que ele marcou gol dentro da pequena área? Contra o Londrina, né? Grande jogada, grande virada de bola do Paulo Baia, lá pro lado direito, pro Mailton, e o cruzamento. Onde é que estava o Eliel? Dentro da pequena área. Contra o Ceará, onde é que ele estava? Dentro da pequena área. Esse lance contra o Ituano, onde é que ele estava? Risca da pequena área. Então, esse cara, ele tem faro. Ele fez um caminhão de gols aí no Sub-20. E eu costumo dizer o seguinte, cara que marca gol num tipo de campeonato, ele marca no outro também. E cara que tem uma estatística, jogou aí a Série A, é centroavante, fez 30 jogos e 2 gols. Não adianta levar para a Série C que ele não vai fazer gol também. Perfeito. Tá, concluindo, Tá certo. Oi. Só para fechar, então um abraço pro Zé Luiz Furlan, que entende de futebol, mas quantas bolas o Eliel tem recebido? Qual é o trabalho de municiamento do meio-campo da Ponte? Qual é o meia da Ponte que pifa o Eliel? Pifar é botar na cara do gol. Então o cara fica lá trombando, como você disse aí, com 5 vampiros. É difícil, não é esse menino que eu vou queimar, não. De jeito nenhum. Não conte comigo, Zé Luiz Furlan. Mas um abraço para você e respeito a sua opinião. Vai construir ou reformar? Vem para a Aeropisos. Neste mês de outubro, a promoção está imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99 o metro quadrado. Argamassas a partir de R$ 9,99. Pisos a partir de R$ 16,99 o metro quadrado. Promoção para o pagamento à vista, tá? Ou então consulte outras opções de pagamento também. Anote aí o Aerozap 19, que é o código de área, e o número 983150091. Na Aeropisos você encontra tintas também, a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. Todos os produtos com uma mega oferta para você nas 3 lojas de Campinas. Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos. Avenida John Boy do Lope, 8200, no Satélite Íris. Rua Federico Renganeschi, número 13. Região ali do Ouro Verde. Aerozap 19 é o código de área. 983150091. Siga no Instagram, @aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Bandeirantes. 18h57, intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 9
WhatsApp 9545-0320. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000. Agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência. Novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugra ID. Acesso ao estádio com QR Code. Pagamento com cartão de crédito. Check-in. Mais catracas. Desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store. E muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Em 1 minuto vou divulgar os ganhadores dos ingressos para o jogo do Guarani Botafogo. Agora para tudo pra gente falar sobre Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Porque uma coisa a gente não discute: a segurança da nossa família é prioridade máxima. Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então preste atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado lá no manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. São mais de 50 anos no mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então acesse paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 10 ganhadores para o jogo Guarani Botafogo. 1. Adriano de Souza Barbosa. 2. Aguinaldo da Silva. 3. André Reinol de Carvalho. 4. Arthur Dutra Rodrigues de Vuono. 5. Celso Ricardo de Oliveira. 6. Elson Fernandes de Lima. 7. Fernanda dos Santos Garcia Oliveira. 8. Fernando Edson Neves. 9. Guido Roberto Borges. E 10. Tiago Luiz Brasco. Eu vou repetir. 1. Adriano de Souza Barbosa. 2. Aguinaldo da Silva. 3. André Reinol de Carvalho. 4. Arthur Dutra Rodrigues de Vuono. 5. Celso Ricardo de Oliveira.
6. Elson Fernandes de Lima. 7. Fernanda dos Santos Garcia Oliveira. 8. Fernando Edson Neves. 9. Guido Roberto Borges. E 10. Thiago Luiz Brasco. Parabéns! Aqueles que não foram sorteados continuem participando. Muito obrigado para todos que participaram. A produção vai entrar em contato, mas você já sabe, né? Na sexta-feira, dia do jogo, das 9 da manhã até as 17h30, os ingressos estarão aqui na portaria da Band, na saída para Valinhos. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799. Traga o documento que contenha o CPF. Essa é uma exigência e a Lúcia, que estará na recepção, vai pedir o seu documento, tá bom? Parabéns a todos que ganharam e fica aqui o nosso desejo que vocês saiam felizes, sorrindo do Brinco de Ouro, das vitalícias do Estádio Brinco de Ouro, com uma grande vitória bugrina. 19:04. Vamos às pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas, mas os comentaristas vão escolher uma das pautas para colocar a opinião em 1 minuto. Pauta 1. Com o status de ex-Real Madrid, José Rodrigues decepciona no Curitiba e é pouco utilizado. Fora de forma, espanhol tem passagem discreta em 46 dias de clube. Imprensa internacional está até repercutindo o porquê a pouca utilização do jogador. Notícia 2. John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo, critica o adiamento do jogo contra o Fortaleza e diz que abre aspas, constrangedor para a marca do futebol brasileiro. Empresário se pronunciou nas redes sociais e disse que deixou claro para a CBF e para o Fortaleza o que ele pensa. Notícia 3. Tonali, volante do Newcastle, é suspenso do futebol por 10 meses devido ao escândalo de apostas ilegais. Além da suspensão do futebol, o jogador provavelmente terá de fazer atividades extracampo. Tonali participará de reuniões para convencer jovens a não apostarem. E aí, CH, qual é o tema que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Batista, do jogador italiano aí, né, cara? Esse negócio de site de aposta esportiva, isso tá dando problema no planeta inteiro, não é? Tem jogador brasileiro envolvido, sendo investigado, agora jogadores italianos, isso infelizmente está se arrastando como pólvora por aí, né? Isso mancha o futebol. Ele fez, o atleta italiano, um acordo com a justiça de provavelmente delação, pegou 10 meses, vai cumprir, daqui 10 meses vai surgir aí de novo nos campos. Eu sou a favor do banimento. Esse tipo de coisa não cabe dentro do esporte. Eu sei que alguns vão defender que o cara pode se arrepender, tá bom, pode ser até por necessidade, mas dentro do esporte, eu, na minha particularidade, até para preservação do futebol, não é? Esse atleta não poderia ter, já desde que foi comprovada, né, a culpa do atleta, tanto é que ele acabou confessando, fez delação, essa coisa toda. Se daqui 10 meses volta, eu sou contra. Mas ao mesmo tempo eu fico muito triste com tudo isso, porque infelizmente essa situação de arrumação de resultados ou de situações em partidas de futebol está muito longe de acabar, Batista. Todo mundo já conhece a Serra Tico-Tico ou não? A Serra Tico-Tico WS 3772 da UESCO é a parceira que todo profissional precisa para o dia a dia no trabalho. É composta de um combo sensacional de benefícios oferecidos para facilitar o seu trabalho. A ação pendular
com 4 posições, 850 watts de potência e sistema de troca rápida das lâminas, rápida e prática. A serra Tico-Tico realiza cortes retos e curvos. É um mundo de possibilidades nas suas mãos. Tem coisa melhor que isso? Essa ferramenta incrível conta com uma rede de assistências com mais de 630 autorizadas em todas as regiões do Brasil. Tudo para você, viu? Para garantir a sua, é só ir até a revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 no país inteiro. Se não tiver o Esco lá, reclame com o dono, com o gerente, com o balconista. Pergunte por quê não tem o Esco na loja que você gosta de frequentar. O Esco, 10 anos construindo com você. Rádio Bandeirantes. E aí, Tigrão, qual é o tema que você escolhe para colocar hoje a sua opinião no programa, hein, Tigrão? Bom, o tema que eu escolho aí é esse, em cima da observação aí do presidente do Botafogo, aliás, do dono do Botafogo, né? Dono de 90% da SAF, John Textor, é o nome dele. Tem uma passagem bíblica que diz, não necessária exatamente com essas palavras, não faça a teu próximo aquilo que você não gostaria que ele fizesse com você. Ou seja, se você está achando condenável uma atitude que alguém está tomando, não repita a mesma coisa, que vai haver uma reação contra você. Então é o seguinte, e também aprendi em alguns treinamentos relâmpago específicos, profissionais em área comercial, o verdadeiro significado do termo empatia. Empatia é você habilmente e com senso de justiça, sempre no momento de um conflito, tentar se colocar do outro lado da mesa, do lado do seu interlocutor. Saia do ponto da mesa em que você está e sente na cadeira dele. Isso é empatia. Tente entender o que ele está sentindo. Tente se colocar no lugar dele. E eu pergunto, concluindo, encerrando meu 1 minuto, será que o senhor John Textor não imagina que ele está passando vergonha porque o Fortaleza está representando o futebol brasileiro numa final continental, um título importantíssimo de Copa Sul-Americana, e que poderia ser o Botafogo? E qual seria a reação dele? Ele ia ficar indignado se a CBF mudasse o jogo para que o Botafogo pudesse melhor se preparar? Ele ia deixar de fazer o mesmo pedido que o Fortaleza fez? Então, eu tenho que dizer aqui aquela antiga que a gente sempre fala, né? No dos outros é refresco. E isso daí, para mim, é prosopopeia flácida para ninar bovinos. E para você, Gleger, qual o tema que você escolhe para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Sobre o ex-Real Madrid aí, o Rodrigues, né, que está decepcionando lá no Coritiba. Tem um atleta, o atleta profissional, cara, às vezes ele consegue atingir o ápice da sua carreira, né, e ele não tem a percepção, em alguns momentos, de ter que dar o passo atrás para que ele possa voltar novamente ao ápice. Porque tem essa, porque às vezes, muitas vezes o atleta ele consegue chegar num time, por exemplo, como o Real Madrid, como chegou aí o Rodrigues, mas ele acha que agora tá tudo certo, cheguei no Real Madrid, tá tudo beleza, tal, acabou. Não é assim que funciona. E olha, que me perdoe, né, com todo respeito ao atleta, poxa vida, o cara não conseguir jogar no Coritiba, cara, é difícil, hein? Fora de forma. Então, dá sinais, viu, Batistão, de que acontece, e isso não, e acontece com muitos atletas, tá? De que o cara achou que depois que jogou no Real Madrid, fez a carreira e tá tudo certo. E não é bem assim. Tá aí o exemplo. Nem no Coritiba consegue jogar. São 19h13 em Campinas e eu tenho um recado para você.
O recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços realmente competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema, garantir a você o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a Unidade de Campinas. Anote aí o endereço. Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19. 19 é o código de área. E o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Bandeirantes. 19h15, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, quem fala é o Paulo da Vila Pompeia. Eu fico abismado em ver como o departamento da ponte, há mais de década, não sara, não conserta ninguém. Olha a situação do Pablo Diego, faz 4 meses, ele só tinha que fazer uma artroscopia. A artroscopia tem jogador que volta com 25 dias, um mês. Falaram que ele dava para fazer um tratamento convencional, não deu. Operou, já faz 2 meses e o cara não consegue entrar em condições de jogo. E não é só ele não, hein? Cajá em 2017 passou o Paulista inteiro no DM, não conseguiram recuperar. Longini ficou o brasileiro inteiro da Série B também no DM, foi para outro time e jogou. Aquele do Corinthians, Mantuan, ficou o campeonato inteiro, voltou pro Corinthians, emprestaram para outro time e estava jogando. O departamento da ponte não conserta ninguém. É uma piada. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, Greger, Tigrão, CH. Batista, eu discordo totalmente do Tigrão, que o Loser tem que entrar com o Regis. O Regis está sem condições de jogar futebol. O Regis, ele não está conseguindo jogar, ele está ficando nervoso em campo. No último jogo ele quase jogou uma bola nas costas do Biro. Ele seria expulso. Se o Regis entrar jogando contra o Botafogo, o Guarani vai desperdiçar o primeiro tempo, porque o Regis não vai jogar, não vai conseguir jogar, e vai ficar para o segundo tempo, ele vai tentar pôr alguém. Então, eu prefiro, de início, que ele tente com o Bruninho e depois o Gustavo França. Mas o Regis não deve nem entrar no final do jogo. O Regis não deve entrar em campo contra o Botafogo, senão nós vamos desperdiçar o tempo que ele tiver em campo. Um abraço, Edilson do Botafogo. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Tudo Band aí? Um abraço. O Greger tá certo aí, acho que o Bruno Mendes pode fazer diferença, porque eles têm um goleiro muito bom, né? Fez ótimas defesas, tudo. O Horizontino chutou umas 30 vezes ali no gol e foi difícil. E a senha eu acho que é por causa do aniversário do Guarani, não é isso não? Abraço, Silvio de Sumaré. Abraço, muito obrigado. Olha, já com o encerramento aqui da promoção, aí sim dá para falar, né? 1911, sim, é o ano de fundação do Guarani. Essa era a senha, né? Esse número era a senha. 1911, que estará no uniforme, o terceiro uniforme que o Guarani vai estrear na próxima sexta-feira, o ano de fundação. Portanto, quem comparecer no estádio ou assistir a Band em transmissão em rede
vai acompanhar o terceiro uniforme do Guarani sendo lançado nesse jogo. Mais um ouvinte no ar. Boa noite. Aqui Sérgio, do Guanabara. Eu quero dizer que o profissional mais esperto de todo o elenco da Ponte foi o Hélio dos Anjos. Quando ele percebeu a enrascada que ele tinha se metido, ele caiu fora e foi ser feliz em outro lugar. Esse foi esperto. Outra coisa, a imprensa deve desculpas ao Felipe Moreira, porque está comprovado que ele foi muito criticado e que o problema nunca foi ele. E mais uma coisa, a torcida da Ponte deve agradecer de joelhos o Felipe Moreira por aquelas 3 vitórias seguidas. Caso contrário, já estaria hoje na Série C, coisa que vai acontecer daqui a 5 rodadas. Abraço, boa noite. Imprensa, vírgula, né? Eu tantas e tantas vezes falei que o problema não era o treinador e pedi para que não demitisse o Felipe Moreira. Mas aí, pressão, rede social, porque não sei o que lá, entendeu? Todo mundo chegou até um determinado momento que eu parei de falar porque pessoas ficam interpretando de maneira errada. Ah, por que você está defendendo tanto esse cara aí, sendo que a ponte não está funcionando? Olha, estava defendendo porque defendo aquilo que eu considero que seja o honesto de minha parte em defender aquele que merece ser defendido. Não tinha nenhum outro motivo. Nada, absolutamente nada. Assim como eu também fui contrário à demissão dele lá atrás, na partida contra o Cuiabá, Copa do Brasil, a Ponte foi eliminada e ele foi demitido injustamente, tinha mais de 60% de aproveitamento. Então essas 3 vitórias aí sob o comando do Felipe Moreira. Aí pressão. Eu não tenho a minha assinatura nesse negócio. Então quando você fala em imprensa, é necessário dar nome aos bois. Quem é que faz parte dessa imprensa? Eu não sou. Eu não contribuí para a demissão do Felipe Moreira, porque nunca, em tempo algum, disse para demitir o Felipe Moreira. Ao contrário, eu lutei para que ele permanecesse, mas enfim, né? A minha palavra não teve peso na decisão da direção da Ponte. Mais um. Boa noite, Batista, Tigrão. Olha, eu acho uma coisa muito chata falar isso do Eliel. O Eliel é um garoto, é um menino. E o Brigatti está tendo que fazer milagre com a Ponte. A Ponte tá jogando, se ele conseguir tirar a Ponte desse lugar, vai ser uma vitória, porque sabe que tá difícil. Ele não tem, os jogadores de uma hora tá machucado, não tá com cartão, e o Brigatti está fazendo. Agora ele é um garoto, ele é um menino, mas o que ele faz, o que ele pode fazer, ele se entrega muito no jogo. É um menino que pode dar valor para ele, que pode ter futuro ainda, mas ele é o que pode fazer na Ponte, tá? Eu acho isso. Acho que as pessoas não podem ter essa visão do menino, tá? E o Brigatti também está aproveitando da Ponte com os jogadores lá que ele tem que se virar lá, né? Tá? Clóvis Medina, Polipetano e Indaiatuba. Abraço, fique com Deus. Abraço, amém, muito obrigado. Boa noite, Batista. Seu discurso feito há pouco para o Guarani, para os jogadores do Guarani. E direção, foi emocionante demais. Você deveria ser convidado para uma preleção antes dos jogos do Bugre. Valeu, Batistão. Samuel Viana, Vila Mimosa. Abraços. Nunca fui convidado e, se for convidado, não aceitarei. Nem para Guarani e nem para Ponte Preta. Já fui convidado e aceitei categorias de base. Fui lá, dei palestra, é uma coisa que me interessa muito. E também, né, faço diversas palestras. Quer dizer,
fazia, né? Porque depois entrou a pandemia e o negócio mingou. Ninguém mais convidou para fazer palestra. Até porque eu cobro também para fazer palestra, né? E aí, durante a pandemia, o negócio foi a zero. Máximo que eu consegui foi fazer uma apresentação lá na Expert Consultoria, aniversário de 25 anos. Uma festa maravilhosa. Lá do Edson de Souza, grande amigo Edson de Souza, que eu conheci no futsal. E ele, que inclusive tem bastante ligação aí, né, com o futebol, tá tocando lá em Corderópolis, tá tocando um time lá, categorias de base. Mas faço palestras para o mundo corporativo, palestras motivacionais, como fiz diversas vezes, né, para empresas. Mas para time de futebol, aí realmente não dá, né? Há um conflito aí, a ética não permite. Pelo menos a mim, eu considero muito essa questão de ética. Mais um ouvinte. Boa noite a todos aí da Band, você, Batista, ao Gregor, Tigrão, o Bate Pesado, CH e o restante aí da equipe. O Harris vai jogar na sexta-feira, se ele jogar ele vai arrebentar, vai jogar muito. Vai ser o homem do jogo. Escreve o que eu estou falando para você. É o Acácio do Proença. Um abraço. Sou bugrino da pele até o osso. Aí. Sensacional. Muito obrigado para todos que participaram, até mesmo aqueles que não tiveram a mensagem levada ao ar. Mas muito obrigado pela sua participação. Agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas! Thiago Neves anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol. E aí, Tigrão, qual o conceito da carreira do jogador? Não o momento, né, atual que ele encerrou a carreira, mas a carreira inteira. Ótima, boa, regular ou ruim? Boa. E para você, CH, qual é o conceito do Thiago Neves? Qual é o conceito da carreira do Thiago Neves? Boa. E para você, Gleger Zorzin? Boa. Eu sigo com você, Gleger. Gabriel Jesus empata com Firmino como o 7º maior artilheiro brasileiro da história da Liga dos Campeões. No auge, tô falando no auge, hein? Pegando o auge dos dois. No auge, quem foi melhor? Gabriel Jesus. E para você, CH, qual que é a sua opinião? Gabriel Jesus. E para você, Tigrão? Ronaldo Fenômeno. Não. Peraí. Entre Gabriel Jesus e Firmino, 7º brasileiro. Não é 7º da história da Champions, né? 7º brasileiro com mais... Batista, não gosto de nenhum dos dois. Vai, já, então para ir na lata, vai. Gabriel Jesus. Eu sigo com você, Tigrão. Qual o resultado do Clássico Paulista? Partida marcada para hoje, às 20 horas. A bola rola às 8 da noite. Choque Rei. Palmeiras, São Paulo ou empate? O jogo vai ser onde, hein? O jogo vai ser no Allianz. Palmeiras. E para você, CH, qual é o palpite do jogo? São Paulo. E para você, Gleger, qual é o palpite do jogo? Empate. Bom, é o seguinte, hein? Tá registrado aí, como diria o Leandro Bolles. Depois nós vamos conferir isso para ver quem é que vai levar o prêmio. Não precisa nem jogar, vai empatar. Ah, é? Não precisa nem jogar, é? Não, já pode, já nem começa o jogo, pode, empate. Você ligou lá para a CBF dando essa informação, é isso? Não, mas eu liguei para os dois presidentes, tanto do Palmeiras quanto do São Paulo. Tá bom, então, Gleger, um abraço para você e até amanhã o empate. Boa noite, empate, até amanhã. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Outro, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Você viu que
o Regis não tá nem escalado ainda, né? Mas rendeu dividendos pra caramba a gente falar que ele vai jogar. Não vai jogar nada! Vai arrebentar! Tigrão tá certo, CH tá errado! Tigrão tá errado, o Gleger tá certo. Rendeu bem, Batista. Até amanhã, mas ele vai jogar, hein, Tigrão? Ele vai jogar, hein? Ah, mas rendeu, o assunto rendeu. Rendeu. Ele vai jogar. Bola dividida. Primeiro, porque ele foi contratado pra jogar, pô. Certo. Ele não era a estrela da companhia? Pô. O cara é a estrela da companhia, foi contratado pra jogar, aí não joga. O cara tem qualidade, ainda o Bugrino tem na mente, na retina, aquele Regis que arrebentou. Marcou 11 gols, né? Aliás, 9 gols em 11 partidas. 2022. Então, a qualquer momento vai surgir lá de dentro desse Regis, aquele Regis lá de 2022, ou não? Mas esse cara do Real Madrid que o Coritiba teve também veio para ser estrela da companhia. Até agora, niente. Refé Rodrigues. Até agora, nada, hein? Absolutamente nada. Bem, tá aí, portanto, né? Hoje foi o Na Lata de hoje. Olha, o ouvinte tá participando conosco, que é o Carlão. Eliel não fez gol contra o Avaí, nem contra o Novo Horizontino. Mas o Gé fez vários gols no Paulistão e está com mais dificuldade que Eliel. Muita raça, Eliel. Não pode sair do time. Abraços, Carlão. As 3 vitórias seguidas, o Eliel não marcou nenhum. Ituano foi o Paulo Baia. Avaí foi o Amaral. Novo Horizontino foi o Paulo Baia. Não assinou? Assinou, sim, Marcos José Jaculi. Abraço para você, Marcos. Muito obrigado. O Paulo Baia é mais injustiçado do que o Eliel. Exatamente, né? Realmente, Paulo Baia não dá para entender o motivo por que é que ele não entra no time. Tava marcando gol, tava fazendo gols importantes, mas realmente não tá tendo oportunidade. Não o sei Polvidiero e o Igor Torres entram sempre. E todo mundo já conhece a Serra Tico-Tico? Já falei da Serra Tico-Tico ou não? Exatamente. Então é o seguinte, é Nova Light, não Serra Tico-Tico, que eu já falei. Vou falar aqui da Nova Light, potente, sustentável e muito resistente, com luminárias e projetores Nova Light. Você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada, e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas, e campos de alto padrão. Sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro e fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. Os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escalhe a Nova Light para o seu time, porque está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um time campeão. Acesse novalight.com.br. Rádio Bandeirantes. Valeu, gente! Tchau! O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes.